E bem-vindos a mais um episódio do Startups Dilema. Eu sou o Bruno Soares. Eu sou o João Celarim. E hoje falaremos sobre um tema que eu acho que em todos os episódios, João, que nós gravamos até agora, a gente falou um pouquinho sobre esse assunto. E a gente falava, tá, calma, não vamos entrar nesse assunto com profundidade porque a gente vai gravar um episódio. E o episódio de hoje é: a minha startup só vai ter sucesso se eu captar. Então eu preciso de um investidor para ter sucesso. E aí, o que você acha? Prometemos falar sobre isso em todos os episódios, eu acho, Bruno. Agora vai. Só vai ter sucesso captar, cara. Esse é um tema muito bom. Talvez todo mundo, se não todo mundo que está nos assistindo, se já não pensou em captar, né, conhece, né, se você é do universo de startup, que é imagino que seja a maioria do público aqui, se já não pensou, já conhece alguém que captou, já deve ter lido sobre, constantemente tem notícias. É uma pergunta válida, cara, uma pergunta muito boa. Todo mundo quer captar, né? Todo mundo quer captar, não, né? Mas existe muito. Eu vou começar trazendo um ponto aqui, Bruno, que eu acho curioso, assim, que nesse universo de tecnologia que a gente está inserido de startup, está muito difundido captação. Quando a gente olha para qualquer outro universo, eu vou montar uma loja de roupa, eu vou montar, sei lá, um serviço. Não existe isso. Tem, mas é muito mais raro. As pessoas não criam negócios em outros segmentos contando com isso, ou pensando nisso, ou, né? Só quem tem muito acesso, muito contato, porque não é o padrão. Agora, aqui, parece que se criou uma cultura onde, para algumas empresas, é quase como se esse fosse o objetivo, né? O meu objetivo é captar, meu objetivo não é ter cliente, e parece que é quase como se fosse uma chancela de qualidade. Se eu conseguir captar, portanto, eu sou bom, né? Se eu não conseguir, então eu não tenho valor, ou, né? Como é que tu vê isso? Tu acha que é demais isso também? Qual que é a tua leitura aí, Bruno? Não, é bem isso. E parece que foi desenhado como se fosse o único caminho, né? Uhum. Então, tu tem uma ideia, tu consegue encontrar outros sócios para tocar essa ideia, tu faz um MVP, com o MVP tu capta, com a captação, aí tu vai atrás de cliente, tu melhora o teu produto, tu vai atrás de cliente, e tem muita gente que enxerga só esse playbook, como se fosse o único playbook válido e o único playbook de sucesso. Uhum. Grande parte dos motivos é que grandes startups, a gente pode falar do mercado americano, mas vamos focar aqui no mercado brasileiro, as grandes startups que, de maneira geral, são reconhecidas por terem tido sucesso, ficarem grandes e tudo mais, acabaram trilhando esse caminho, né, de fazer captações, múltiplas captações e tudo mais. Agora, eu demorei muito tempo para entender que esse não era o único caminho e que, principalmente, além de não ser o único caminho, grande parte das vezes não é o melhor caminho. Perfeito. Mas eu só descobri isso depois que, assim, já tinha passado bastante tempo dentro da jornada. Porque quando está de fora, quando está na superfície, parece ser o único caminho. Parece que é assim, meio que uma doutrina que existe no mercado de startups de que é um ponto importante e, como tu falou, vem junto uma chancela de status, de ego, né? Aí tem até Uhum. os fundos, que é os Tier 1, assim, não, eu não levantei X milhões com qualquer Eu fundo, eu levantei levantei com com esse esse fundo fundo. Uhum. aqui, Uhum. que é... Então, eu acho que tem um monte de coisa misturada e a coisa que eu tento trazer para as pessoas que eu acabo conversando, para os outros empreendedores, é que pode ser que o seu negócio faça sentido e beleza, e a gente vai entrar nesse mérito aqui daqui a pouco, mas é só deixar claro que esse não é o caminho e não necessariamente é o melhor caminho para a maioria dos negócios, né? Concordo 200%. Cara, ainda tô esperando o episódio que a gente vai entrar numa coisa que a gente discorda muito, Bruno, mas por enquanto estamos concordando. Então, concordo muito. Acho que tem duas coisas aqui que influenciam muito nessa
isso ser tão comum, e esse desejo todo, né? Acho que eu até já devo ter mencionado isso em um episódio anterior. Acho que a primeira coisa é o fato de que se fala muito sobre isso, né? Como tu falou, tem glamour, sai notícia, Sai muito na mídia, né? Sai sai nos muito na mídia. jornais, parece que é um. Tu recebe parabéns quando tu captou um pouquinho de dinheiro, falou, eu vou te parabenizar, cara. Tipo, então acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que essa eu tenho quase certeza que eu já comentei, é que, em linhas gerais, startups são formadas por alguém que sabe programar, alguém que sabe vender, ou só quem sabe programar, é, ou alguém que não sabe nem programar nem vender, mas tá lá tentando achar alguma coisa. E poucas são formadas por alguém que sabe gestão de negócio, que sabe do financeiro, sabe. Então, a minha visão é que nas, não só nas primeiras rodadas, tá? Até em rodadas posteriores, muitas vezes captação é usada para mascarar má gestão. É usada para porque eu não entendo de finanças o suficiente. Eu não tenho uma DRE, eu tenho uma planilha muito louca lá que que eu coloco os meses nas linhas. Aí tu já sente o nível da planilha financeira assim, os meses tá na linha. E daí, portanto, eu não sei o que eu tô fazendo. E se eu tiver dinheiro, a mágica acontece, né? E daí, e daí como todos os números lá na minha planilha, na minha projeção, eu tirei da minha cabeça, não converso com nada, é simplesmente uma coisa que eu quero que aconteça, eu crio uma nova aba que é com dinheiro. Isso aqui sem dinheiro, isso aqui conservador. Do modo conservador eu só vou crescer 10 vezes nesse ano. Mas, se eu captar, aí eu boto o número que eu quiser, porque, né, eu tô inventando tudo. Aí eu vou crescer 20 vezes e vou pra rua captar. E eu acho, né? Eu acho alguém que topa a loucura e capta assim. Então eu acho que essas são as duas principais razões assim que eu sinto que fazem com que Essa questão isso. da gestão faz muito sentido, né? Do ponto de vista, vamos chamar assim, técnico-econômico, quando a gente estuda economia e tem esse termo de gestão, eu lembro de uma aula que o professor falava que que a gestão dentro da economia é gerenciar recursos escassos. Porque se teus recursos são infinitos, tu não precisa de gestão. E casa muito com essa tua fala, que é, cara, se eu tenho que cuidar das coisas na linha do centavo, dos reais, vai dar um puta trabalho. Eu quero contratar o cara, eu só tenho 12, mas o cara quer 15, 17, eu não posso trazer essa pessoa. Não, tu pode trazer, negocia, ué, não sabe negociar? Eu posso falar um pouquinho de algumas experiências sobre isso, assim. Mas teu recurso é ilimitado, tu pode trazer o cara de 20, o de 30, tu pode montar o time que tu quer, tu pode gastar em mídia paga o quanto tu quer, tu não precisa testar os canais, porque se tu tem dinheiro infinito para botar em mídia paga, por exemplo, tu vai queimar, ou dinheiro infinito para fazer evento, tu vai queimar, e o resultado vai vir. Né? Agora, como é que tu faz para ter os mesmos resultados, resultados similares, sem ter tanto dinheiro? Então, acho que essa conexão com má gestão faz muito sentido. Tu falou uma coisa que me lembrou uma frase que eu ouvi uma vez que é muito boa. Que é assim, ó. Se você está fazendo um pouco de besteira com pouco dinheiro, com muito dinheiro você vai fazer muita besteira. Então, tipo, vai exponencializar. Então, eu acho até que a escassez ela te permite ser criativo. É isso, eu preciso, né? Tu cria gestores melhores na escassez, eu preciso ver se isso aqui para de pé, do que na abundância, né? Lá em 2021, cara, 2021 foi uma loucura, cara. Que as captações. Chegou em mim uma. Obviamente não vou citar o nome da empresa aqui, mas chegou uma captação para mim, para eu entrar como investidor, que tava um múltiplo de 60 vezes a receita. É uma coisa absurda. Cara, não pode dar uma vírgula errado do plano desse cara aqui pra conta fechar. E a startup era boa, tá? A startup até hoje tá bem. Hoje ela tá super boa. Mas eu não sei dizer 60 vezes é tão esticado que ela tá boa no sentido de eu sei que ela cresceu muito. Se bobear, se ela for vendida hoje, não deu 60 ainda, tá?
Porque mesmo que ela tenha crescido muito, né? 60 é absurdamente esticada, né? Tem uma pergunta, Bruno, de uma coisa que eu já ouvi e queria ouvir tua visão aí. Eu acho que assim, ó, entendemos que captar não é para todo mundo. Depois a gente vai explorar um pouco mais isso daí. Mas se eu vou captar, eu devo pegar o máximo de valuation possível? Sim ou não? Não, não. É porque essa lógica do valuation, né? De novo, a gente cai em ego, a gente cai em mídia, a gente cai em expor o quanto vale a empresa. Mas a teoria a lógica do valuation, do meu ponto de vista como um empreendedor que fez uma pequena captação e depois fez uma venda, é que essas duas coisas precisam conversar. Exato. Se eu acho que em algum momento eu vou vender a minha empresa por 100 milhões de reais, não faz sentido nenhum eu captar a 50 milhões de valuation, a 80 milhões de valuation. Porque ou eu vou estar mentindo para os meus investidores, que seria uma coisa ruim, né? Perfeito. Ou o retorno deles não vai ser, nenhum investidor vai querer entrar, né? Se eu falo para os meus investidores, olha, meus potenciais investidores, cara, tá aqui, ó, eu acho que o meu valor é de 80 milhões, mas se tudo der certo eu vou vender a 100. Quem que vai Ninguém botar vai querer. dinheiro? Ninguém, né? É. Então, Só quem não esse sabe negócio tá dos fazendo. múltiplos que tu falou é um negócio que é engraçado, porque as pessoas não entendem esse casamento. Então a pessoa fala, e tu deve ouvir isso com muito mais frequência que eu, por causa do teu trabalho atual, mas é comum a gente conversar com as pessoas, a pessoa está faturando, sei lá, 1 milhão por ano, sei lá, 100 mil de MRR, ela quer um múltiplo de 15, 20, ela acha que isso não é porque a startup dela já está começando a tracionar, então ela deve valer pelo menos 20 milhões. Mercado, como a gente já falou também, mercado ruim, pequeno, ninguém vai pagar mais de 20, 30 milhões no negócio dele. O próprio empreendedor não acredita que o negócio pode chegar em 100, 200, 300, mas ele acha que ele deveria captar a 20. Então, enquanto o pessoal não entender esse racional de valuation de investimento com M&A, com a saída, acho que vamos ficar nessa galera ficar puxando valor e múltiplo lá para o céu, sem entender realmente como é que funciona esse cálculo. Né? É que é engraçado que valuation virou uma coisa que todo mundo finge que entende, né? Que assim, meu valuation é 4 vezes receita, virou múltiplo de receita. Existe uma diferença entre valuation de VC e valuation de M&A, porque eles têm objetivos diferentes, né? Mas não se fala sobre isso, né? Quando a gente vai falar de valuation de verdade, vamos usar aspas aqui, mas quando eu vou avaliar uma companhia, tem alguns métodos para isso. O mais conhecido é o fluxo de caixa descontado. Eu posso usar empresas listadas comparáveis, até posso, mas não tem listado que chega na B3 para comparar, né? Posso usar transações precedentes? Até posso, mas vou usar aquela de 2021 que eu não sei como é que estava a empresa, como é que eu vou comparar? Eu só sei que a empresa foi vendida, não sei os números dela. Então, o fluxo de caixa descontado, do ponto de vista de avaliar uma empresa de qualquer segmento, é a ferramenta mais usada. Só que, por que o investidor não usa isso? Porque não faz sentido, né? Pensa que o investidor early stage, ele vai entrar numa startup. Aí ele vai fazer o fluxo de caixa descontado, ele vai ver que aquela startup não vale nada. Cara, hoje tu fatura 5 mil por mês. Faz o fluxo de caixa descontado disso, eu vou botar 100 mil, eu quero ficar com 99% da empresa. Mas não faz o menor sentido. Se eu fico com 99% da empresa, no dia seguinte o empreendedor descobre que não vai ganhar dinheiro e sai fora. Então, foi se convencionado alguns modelos. Múltiplo de receita acho que um mais famoso, porque não dá para olhar para EBITDA numa startup early stage, não faz sentido, né? Então eu pego um múltiplo de receita e daí beleza. Então a gente discute quanto ela vale sem discutir no detalhe, porque não é o timing para isso. Eu quero vender minha participação lá na frente. Mas é isso. É, essa, esse múltiplo tem que conversar com a saída. Porque eu, investidor, tenho duas saídas possíveis, né? Ou eu pego uma secundária, então você vai captando, e um Series B, Series C vai me comprar, beleza. Para isso eu preciso estar usando um múltiplo coerente também. Ou M&A. M&A a gente sabe que
Se a gente olha o histórico aqui, a gente está falando que a mediana ela fica entre 2,4 e 2,8 vezes receita. Tá? A mediana está nisso. Tem startup que vai ser vendida mais, tem startup que vai ser vendida menos, mas a mediana está por aí. Então não adianta eu pegar. E o pior é que tem investidor que não ajuda e faz isso também, né? O investidor aceita 15 vezes receita. Aí, cara, aí a única alternativa que ele tem é a secundária. E você, empreendedor, tá com um problema na mão, né? Porque agora vai vender uma 15 vezes receita, eu não vou chegar naquele valuation nunca. Aí eu vou ter que, ou vou ter que não dar dinheiro para meus investidores, ou tem casos que tem liquidation preference, eu sou obrigado a dar um retorno. E daí se eu pago liquidation preference, não sobra nada para mim. Ou então numa nova captação a galera quer fazer down round e eu tenho uma cláusula que não faz down round. Tem uma série de problemas que causa inflar valuation. Então se fala muito pouco sobre isso. Mas, cara, me dá um valuation alto, eu quero captar. Então é bem complexo, né? É uma coisa que permeia o dia a dia do empreendedor de startup, mas ele não sabe como que funciona a cabeça do investidor e ele não sabe nada sobre M&A, então qual que é a saída, ele não sabe sobre isso, né? E daí ele toma decisões por vezes erradas. E eu falo isso sabendo que quando eu estava também na KDC, eu também não sabia, né? Então, poderia ter tomado decisões erradas, não tomei algumas, acho que algumas por sorte, né? Mais sorte que juízo algumas delas, mas poderia ter tomado decisões completamente tortas também. Não, agora que tu falou, eu tava lembrando no começo da Feeds, lá em 2018, 19, principalmente 19, que eu tava bem no mundo das startups, conversando com muita gente, viajava para São Paulo, encontrava, e sempre tinha essa questão de, tu já captou? Sim, não, vai captar quando? Né? Voltando àquela conversa de que precisa captar para continuar jogando o jogo. Ah, captou, legal, qual o valuation? Né? Era Uhum. meio que assim, que carro que tu dirige? Olha só, não, o bicho É veio de isso. BMW, outro veio de Porsche, né? Então, assim, qual que é o valuation do... Tu levanta, não, pô, eu levantei 8 vezes receita. Ah, não, eu levantei 10 vezes receita. Não, eu levantei 6 vezes. Então, tinha um pouco desse jogo. Uhum. Essa questão, para quem está nos acompanhando, pessoal, é muito importante se você já levantou uma rodada, mas principalmente se você está pensando em levantar, é entender no detalhe isso tudo que a gente está falando aqui. Porque senão, aí o João comentou do liquidation preference, se você não domina isso e das regras que envolvem um contrato de captação, tu pode entrar numa furada muito grande. Né? O que a gente sabe de empresas que consegue fazer um M&A por 30, 50, mais, e que os empreendedores não colocam nada no bolso, ou muito menos que eles deveriam botar, por causa desses detalhes de levantou mais rodada do que precisava, para captar mais dinheiro do que precisava, num valuation maior do que deveria, e aí na hora que consegue fazer ou uma secundária ou um M&A, os empreendedores não colocam nada no bolso. Né? Então, para a Não galera ficar foi esperta. uma nem duas vezes que bateram na nossa porta lá na Queston, falando assim, me ajuda. Eu quero vender, meu investidor não quer deixar, eu quero que me ajuda. Aí a gente olha assim, lê o contrato e fala, cara, eu posso te ajudar te dando um abraço. Se achar que ajuda, porque tu assinou o contrato, o investidor tá no direito dele e é isso, né, cara? Não tem muito o que fazer. Tu tava comentando um ponto aí, Bruno, de capital 80 e tu quer sair a 100, né? Que não faz o menor sentido, né? É, aí tem uma coisa que eu vejo, assim, depois queria ver tua visão também. É, eu acho que existe quase que uma decisão em algum tamanho da empresa. Acho que quando você está muito pequeno, a decisão de capital ou não, ela não tem muito esse nível de impacto, né? Cara, captei um valor de 2 milhões, 3 milhões, beleza, né? Então, tu vai captar pouco dinheiro, esse dinheiro você vai gastar todo ou não, seja lá o que você vai fazer, e não importa muito, porque não vai ser vendido por 2 milhões, por 1 milhão, É ninguém vai. aquele dinheiro para tirar, é aquele dinheirinho para tirar a coisa do chão, né? Que a gente estava dizendo, Isso. tipo, vou montar uma loja. Ou tu pega um empréstimo com familiar,
tu pega, enfim, tu vai contratar as primeiras 5 pessoas, vai montar a equipe, alugar um escritóriozinho, enfim, É vai isso, levantar 500 mil, 1 milhão, sei lá, tá tudo menos. certo, né? Não, não, né? Peguei um valuation de 2, 2,5, não tô causando, não tô me prejudicando, nem prejudicando ninguém, tá tudo certo. Claro, né? Se eu não cresço, o empreendedor, o investidor, beleza, mas daí é outro problema. Até um valuation de uns 10, talvez, enfim. Aí chega um momento para mim, que esse momento é talvez a partir dos 10 milhões por ano de faturamento, que para mim é quase que um ou outro. É excludente, que é vou para um Series A ou vou para um caminho de M&A. Ou que seja, não é de M&A, mas de preservação de equity aqui. E eu vejo um quase excludente do outro. Quando a gente olha para o histórico de transações de M&A por rodada, várias das empresas que venderam, né, dos M&As que aconteceram, tinham captado anjo. Um pouco menos, mas várias também tinham captado pre-seed. Um pouco menos, mas o suficiente a gente tinha captado seed. Mas de Series A para cima, muito poucas. Porque daí entra naquele ponto que tu falou. Estou faturando 15 milhões. Qual que é o valuation da captação? 100. Beleza, o valuation de 15% do valuation post-money de 100. Se o valuation é de 100, o liquidation preference do cara, vamos botar que é 3 aqui. É 300, né? Então, se eu tenho que. Vamos ser bonzinho aqui. 300 dividido por 2,8, botar a parte de cima aqui. Eu tenho que estar faturando 107. Eu tenho que sair de 15 para 107. E as pessoas, elas subestimam o tão difícil que é fazer isso. Então, cara, o que acontece é que a maioria não chega no 107. Fica sai de 15 para 20. 20 para 27. 27 para 30. E às vezes é um crescimento super legal. Tá crescendo super legal. Mas tu não chegou no 107. E daí surge alguém querendo comprar no meio do caminho, tu não consegue. Aí entra todos aqueles problemas que a gente listou. Chega alguém no meio do caminho, tu tá faturando. Vamos botar vamos desenhar um cenário na cabeça de todo mundo pra galera que tá nos acompanhando, né? Tu saiu de 15, bateu 35. Alguém vai lá e fala: não, cara, legal o teu negócio, quero te comprar por 110, 120 milhões, que é um puta negócio, mas ele não. Se ele sair agora, ele vai ter uma porrada dos investidores ali que. Dependendo do quão diluído ele já tá, né? Porque nesse Series A talvez já esteja bastante diluído. Ele até pode vender. Mas tem que pagar o. Se o cara botou. Foi um valuation de 100 mil, tá faturando 15. Vamos supor que pegou 15 milhões, né? Pegou 15 milhões. 3x tem que pagar 45 pro cara. Uma saída de 120, dependendo do quão diluído tá, até dá. Agora, se é uma proposta de 70, de 80, eu já tô diluído que chega e tem que pagar 45 pro cara. Uma startup, fazer 35 milhões de faturamento, cara, não é trivial. Ou seja, eu fiz uma coisa super grandiosa e eu tô saindo com pouco dinheiro. Né? Eu acho que a minha visão sobre isso, não sei qual que é a tua, Bruno, não é de que parece que isso é uma escolha individual. Eu vou escolher se eu vou por esse caminho. E no fim acaba sendo uma. Mas eu acho que não é você que define. Acho que é a sua startup. Tem negócio que não é para múltiplas captações e não adianta você se meter lá. O seu Nubank, cara, esse é teu jogo. Tu pode fazer o Nubank no Bootstrap? Cara, não vai. Né? Vai, o Inter. Depende quem que é o fundador, né? Tipo assim. Exato. O cara tem $1 bilhão no banco. Que o Bootstrap ele é isso, é o teu próprio dinheiro. Dependendo do quanto dinheiro tu tiver, é um Bootstrap no Easy, né? Exato. Mas, cara, é o jogo do cara. iFood. É isso. Tu tem um TAM gigantesco, tu consegue capturar muito desse TAM. Esse é o jogo. Capta uma tonelada de dinheiro e vai. Agora, se é um B2B de nicho, não faz sentido tu entrar nisso.
Aí tu entra e é, vender virou muito difícil, tu tá amarrado ali, tu não consegue vender, então tu não vai colocar dinheiro no bolso muitas vezes, né? Então acho que é um caminho que quem deveria ditar deveria ser o teu negócio, o teu mercado, e não a tua vontade, né? Vamos entrar nesse ponto aqui, que é tentar mostrar também um outro ponto de vista que tem a ver com a vontade. Porque eu acho que tem uma parte disso que tem a ver com a vontade do empreendedor, que tem a ver com a ambição dos empreendedores, dos fundadores. Conectado ao modelo de negócio, tamanho de mercado, produto e tudo mais. Que é o quão grande tu imagina que o teu negócio vai ser, de verdade. Não o teu sonho, é de verdade. Uhum. Quando a gente fez a Feeds, a gente fez pensando, né, um negócio B2B, de RH, quantas empresas não tinham RH estruturados no Brasil, o TAM era mais ou menos claro. A gente nunca acreditou que daria para fazer um negócio de US$ 1 bilhão vendendo só no Brasil uma plataforma de RH. Isso nunca passou pela cabeça. Então, o que passava pela nossa cabeça era uma estratégia de early exit, onde que se a gente chegasse a faturar 10, 15, 20 milhões de reais por mês, provavelmente alguém do mercado corporativo teria interesse em fazer uma aquisição na faixa dos 80 a 100 milhões de reais. Essa era a tese. Mas reparem que ela tem uma certa coerência. O tamanho da nossa ambição com o tamanho do mercado. E é óbvio que isso não era no começo, a gente não pensou tudo isso, tá, pessoal? Tô falando assim, a gente começou a construir a empresa, a gente começou a entender do mercado, a gente ficou mais claro o tamanho do mercado, quão difícil era penetrar esse mercado. Todos esses itens que a gente está falando aqui de valuation de captação, de M&A, quem eram os potenciais compradores. A gente não tirou a empresa do começo, não tirou a empresa do chão pensando em tudo isso. A gente tirou a empresa do chão pensando no cliente, no produto e tudo mais. Mas quando a gente começou a desenhar, quando a gente estava nesse início de preciso captar um pouco de dinheiro, né? A gente captou R$ 200 mil a primeira captação, que era basicamente para tirar ela do chão, se contratar as primeiras pessoas e tudo mais, e foi com anjo. Depois a gente captou mais 500 mil também só com anjo. A gente nunca quis ir por uma... Não é que nunca quis ir, é que na verdade nunca precisou, né? E aí eu tô defendendo a minha tese aqui também, que é, cara, não precisava, não fazia sentido, para que eu vou captar? E cresceu absurdamente rápido, tipo, né? Para quê? Exato. Então, mas casar essas teses, a nossa ambição não era criar um negócio de 1 bilhão. A nossa missão era criar um negócio de 100 milhões. O mercado permitia, o produto permitia, os potenciais compradores, né, a gente sabe, talvez tenha os números aí, mas eu diria que, eu vou chutar aqui, 80%, 90% dos deals no Brasil são abaixo de 200 milhões de reais. Então, essas abaixo coisas de 200 todas milhões, precisam... 98% para ser mais exato, tá? 98% abaixo de 200 milhões. Então, tudo isso, a gente tentou construir essa tese coerente que se conectava tamanho de mercado, velocidade de crescimento, estratégia de captação, quantidade de clientes, né, tudo isso para formar essa linha coerente. Então, essa questão da ambição, do que tu quer também, eu acho que é muito importante decidir para qual caminho seguir. Claro, conecta como tu falou, né? Tipo assim, eu quero... porque olha só uma coisa que está na minha cabeça, né? Tipo assim, eu posso... Dá para criar um iFood, tu deu o exemplo do Nubank, né? Eu vou criar um exemplo. Dá para criar um iFood sem captar pra caramba? Não dá. A estratégia do iFood, como aplicativo dominante de entrega, eu não sei quanto que eles captaram, mas eles torraram muito dinheiro. É um mercado de winner takes all, né? Não dá. Né? Tanto é que tá Agora, e lá se os eu caras. quiser criar um... E se eu quiser criar um iFood do meu bairro, da minha cidade? Do que, tipo assim, eu entendo que o iFood vai dominar 80% do mercado, mas eu só quero 20% do meu bairro. Por quê? Porque a minha ambição é pequena, eu quero criar um lifestyle business e faturar 50 mil reais por mês. Olha, Tá. não tô falando que é uma boa ideia isso de negócio, não, Sim, tá? sim, Mas sim. falando que... Não estamos incentivando, mas né? Mas dá, não né? estamos incentivando. É. Mas, assim, mas pelo menos a ambição, se tua ambição tem um negócio, um lifestyle business, que fatura pouco, eu acho que o mais importante é que essas coisas precisam estar coerentes e conectadas.
Não dá Uhum, para uhum. querer dominar o mundo sem captar. E se tu quer um negócio pequeno ou médio, talvez não faça sentido captar o mundo. Né? Então, essas coisas para mim precisam conversar. Mas legal esse ponto que tu trouxe, Bruno, porque é, no mundo de startups quase ninguém pensa pequeno, né? Eu acho que muitas dessas histórias que se ouve aí do Vale do Silício, de bilhões e tal, que se fala em bilhões, né? Quem assistiu a série Silicon Valley lá, eu lembro não sei se tu já viu Silicon Valley, a Tequila, Três Comas, que era do Clube dos Bilionários lá, então se fala muito em bilhão, então unicórnio, eu já vou entrar nesse tópico de unicórnio, então eu não conheço ninguém que entrou nesse universo pensando pequeno. Eu conheço gente que teve que adaptar ao sonho, né? Entrou pensando grande, percebeu que onde estava não ia dar, e daí teve que fazer a limonada, e a limonada que Mas o deu. que é grande e o que é pequeno? É uma excelente pergunta, né? Mas Porque, do que eu porque vejo, está eu sei. relacionado com VC isso. O grande e pequeno está relacionado com VC. Não está Uhum. relacionado com a qualidade de vida da pessoa. Porque tu Não. fala assim, 100 milhões, vendi por 100 milhões de reais. Cara, para 99% da população no Brasil, se tu fizer essa pergunta, você vai falar, caralho, gigante, estourou, fez o deal da vida. Se perguntar pro VC, ele vai falar, cara, pensou pequeno, Uhum. fez Dependendo uma do. coisa pequena. Se tu tivesse captado um valuation de 30, o VC poderia botar lá tu como um fracasso. Isso aqui Não, não atingiu nossas expectativas. mas nem precisa pensar no valuation. Pensa só numa pergunta ampla, assim. Se tu perguntasse para 99% das pessoas, fala assim, olha, eu tenho um amigo meu que fez uma empresa e vendeu por 100 milhões de reais. Não tem. Tu acha que 100 milhões é pouco, médio ou muito? Então, Mas, 99% da população vai falar muito. aham, Se, perguntar, se for na Faria Lima, 99% vai falar que é pequeno, que é pouco, sei lá, alguma coisa assim, né? Então também exatamente. tem isso, né? Uhum, é o parâmetro, né? Tu pega alguém que tá acostumado a fazer M&As na casa do bilhão, cara, de 100 milhões, não é muito grande, não. É um deal pequeno aqui pra mim. Mas é, eu acho que o meu ponto era mais que quem entra nesse mundo não tem muito clareza do seu número, mas é sempre essa coisa gigantesca. O nosso universo ele estimula um pouco a megalomania, né? Porque tu olha os cases de sucesso, é, quem monta uma lojinha de bairro não necessariamente está se comparando com a Renner, com. Eu acho que a maioria das vezes não tá. Tem uma loja no meu bairro aqui, eu conheço fulaninho, Beltraninho, que tem também uma loja de bairro aqui. Então, é aí meu comparativo. Agora, no nosso universo, o comparativo é sempre lá em cima. Facebook, Google, Lovable, agora Lovable, o triple, Nossa, triple, double, double, double saiu de moda, porque agora o que o Lovable fez agora, é o novo exatamente. parâmetro. Agora, o novo parâmetro é faturar 100 milhões com 20 pessoas agora, com a IA chegando aí. Mas tem muito esse negócio, né? Esse negócio do unicórnio, né? Eu brinco, né? Que, tipo, tem jeitos melhores de tu conseguir um chifre na testa do que captações sucessivas. Mas esse negócio aí dessa vontade de fazer uma coisa gigantesca e tal. Tem um dado muito legal sobre o unicórnio que não sei se tu acompanha, Bruno, e quem está nos assistindo aqui, o State of the Cloud, da Bessemer. Sim, acompanho bem. Esse ano tô mais light, assim, mas É, acompanhei um tempo. enfim, é um material super rico. Quem não conhece, vai lá e pesquisa State of the Cloud. É um material da Bessemer sensacional. E eles falam lá, o de 2022, eles criaram o conceito de centauro. Centauro o que é o centauro? O centauro é a startup que fatura 100, que atinge 100 milhões de ARR. Eles fazem comparativo, né? Então o que eles falam é aquilo que parte do que a gente vem falando aqui, cara, unicórnio tu conseguiu o valor de 1 bilhão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você conseguiu convencer alguém de que você vale 1 bilhão. É isso. Aí eles mostram que várias dessas startups não faturam 100 milhões, faturam muito menos, e eles pegam os números. Então, os centauros, eles são 7 vezes mais raros. Então, isso em 2022, não sei os números atualizados. Então, tem 7 vezes menos centauros do que unicórnio.
Do Centauros, ela pega os números lá, acho que tinha 2 que tinha dado exit e tal. Eu sei que nenhum tinha quebrado. Absolutamente nenhum. Dos unicórnios, dos unicórnios que foram fundados de 2025 a 2018, 20% viram seu valuation cair drasticamente ou morreram. Ou seja, cara, um quinto dos unicórnios e zero dos centauros. Então, corrobora aquilo que a gente tá falando, né? Tipo, quase que meu mantra é o captação, é o negócio. E o cara vai por esse caminho. O foco é a captação, é o status. Do outro, que o foco é o negócio sustentável que fatura 100 milhões. Desses que faturam 100 milhões, nem todos captaram horrores, né? Se for pegar no Vale do Silício, é comum captação, mas nem todos fizeram rodadas sucessivas. E mesmo os que fizeram, aqui o foco não tá no valuation, no unicórnio, o foco tá no tem uma diferença gritante, né? Então, não sei como é que tu vê isso, mas eu sinto que hoje, agora, 2025, final de 2025 que a gente tá aqui, se fala menos sobre unicórnio, né? Alguns anos atrás se falava muito, e me gera um incômodo essa perseguição de unicórnio, porque é uma perseguição de um investidor que tope botar um chifre na minha É, cabeça. perseguição sobre um indicador que não é um indicador do negócio. Não é um Não. indicador de sucesso do negócio. 100 milhões de ARR, e aí, claro, a gente poderia botar mais uma outra variável aí, margem, pelo menos margem Claro. bruta, não necessariamente EBITDA, mas margem bruta, pelo menos assim, a operação é saudável, né? E uma coisa que é bonito do modelo de negócio recorrente é que ele demora para andar, né? Beleza, se tu olhar para a velocidade que a maioria dessas empresas chegaram a 100 milhões de ARR, talvez levaram alguns anos, talvez 7, talvez 10 anos. 7 Mas é um os negócio mais quase. rápidos, né? 7 os mais rápidos, 10, 15 anos. Mas é um negócio que depois é quase imparável, né? Não vou falar indestrutível, mas é quase imparável. Mesmo que venha uma revolução tecnológica como IA, enfim, ou qualquer outra coisa do gênero, é muito difícil uma empresa desse porte não conseguir ou se adaptar ou perder todos os clientes do dia para a noite. O trem demora, né? O trem é pesado, ele demora para começar a andar, mas depois que está faturando 100 milhões de ARR, vai 10 milhões de dólares nesse caso, mas 10 milhões de reais, vamos abrasileirar aqui, por mês, tem uma estrutura sólida, clientes, churn controlado e tudo mais, realmente tem um negócio muito valioso nas mãos, né? Certamente tem E problemas lá eu, também, né? Porque aquela ilusão do depois que chega lá não tem mais problema, ela não existe mais, né? não. Isso aí definitivamente não existe. Bom, vamos recapitular um pouquinho do que a gente falou aqui. A gente falou um pouquinho da ambição dos empreendedores, né? Qual que é o tamanho do teu sonho e conectar o tamanho do teu sonho, do teu desejo com a realidade do teu mercado, do teu produto. A gente falou sobre como o investimento resolve ou parece resolver os problemas, né? A gente não sabe vender, então capta. A gente não sabe desenvolver produto, então capta. A gente não sabe tracionar, então capta. Então, tudo se resolve no dinheiro alheio, né? A gente falou dos riscos da diluição, liquidation preference e os múltiplos. E agora eu queria dar uma invertida no papo, cara, quais são as vantagens de captar e para quem que Boa. serve a captação? Boa, excelente. Cara, eu acho que, além de tudo que a gente falou, eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que, no início, eu acho tu tendo alguma clareza de que eu não gosto da ideia de captar sem para validar, para ver, dá o dinheiro que daí eu descubro. Não, cara, vai lá e descobre, faz alguma coisa primeiro, né? Mas eu já tenho uma validação, um caminho que parece sentido. Eu acho que essa captação inicial eu acho super bem-vinda. Esse anjo, essa. Porque no fim, como tu estava falando né, empresas de recorrência demora para pegar atração, tu vende, seja qual for o ticket que você vende, demora para, né, a quantidade de clientes conseguir pagar as contas da empresa. Então, a menos que você seja um cara abastado de dinheiro, isso não, né, não faça a menor diferença. Nesse início, esse dinheiro ele é bem-vindo para, beleza, eu consigo pagar as contas da empresa, consigo pagar
os primeiros funcionários e consigo tirar do papel isso aqui, né? Além disso, eu acho que também nesse momento, e tu fez isso muito bem, Bruno, que é trazer, além do dinheiro, pessoas que contribuem. Então, tu consegue montar um grupo de anjos ali que pode contribuir demais, né? Eu acho que eu tive um advisor muito bom, que me ajudou muito, né, que foi o Rafael, acabei virando sócio do Rafael na Queston depois, e tu teve um grupo de anjos também que te ajudou bastante. Então, tu ter esse grupo ou essas pessoas que entendem do teu mercado, que entendem de modelo de negócio e que vão te provocar, vão te trazer, que vão estar lá contigo, né? Então, além do dinheiro, eu acho que isso é um baita de um benefício pro começo, assim. Dificilmente o natural é você começar sem experiência, então monta um time de investidores ali que tem experiência, que vai te ajudar, vai colocar o dinheiro, resolve essa primeira pernada. Então acho que é bastante benéfico. Nessa situação eu sou super favorável a captar. Total. Eu vejo duas coisas que para mim é meio mais fácil de tomar uma decisão, que é, cara, eu já tenho um protótipozinho aqui, eu não tenho dinheiro, não tenho, assim, já vendi as minhas coisas, já tirei meu dinheiro da reserva aqui, gastei esse dinheiro para construir o produto, para validar os primeiros, sei lá, 10 mil reais de MRR, né? Consegui vender, criar o site, a marca, enfim. Estou começando a crescer, preciso, cara, de 200 mil, 500 mil para poder estruturar. Tu falou de uns números ali, né, de 5 milhões de valuation. Eu acho que assim, até 5, 10 milhões de valuation, tu tá tomando pouco risco, porque se tu tá pensando em vender, eu imagino que ninguém pensa em vender por menos de 30 ou 50, vai, pelo menos 50 milhões de reais no mercado, no mundo de hoje. Então a gente está falando de múltiplos saudáveis ainda. Se tu captar 5, a 2, a 5, a 10, acho que tem bastante margem para frente se precisar fazer uma nova rodada. Agora, para quem está um pouco mais na frente, eu acho que um ponto muito importante quando for levantar uma rodada é tu precisa ter um plano para usar o dinheiro. Uhum. Não acho que ao ter o dinheiro as respostas virão. O plano precisa existir antes do dinheiro. Né? Uhum. Tu precisa saber o que tu vai fazer com o dinheiro. Tu precisa ter um plano, vamos dizer assim, vencedor. Mesmo que seja, assim, no papel ele precisa se mostrar vencedor, pessoal. Isso é importante. Se o Excel não está mostrando que ele é vencedor, não vai ser na vida real que ele vai se mostrar vencedor. Uhum. Né? E uma palavra que é difícil para o empreendedor engolir e executar, que é um plano vencedor realista. Né? Não é assim, eu coloco R$1.000 em mídia paga e traz 10 clientes. Então eu vou colocar 10 mil e vai trazer 100 clientes. Cara, em nenhum cenário isso vai acontecer. Né? O meu time de vendas hoje eu tenho 2 vendedores. Então, quanto maior meu time de vendas, mais barato ele fica. Não, quanto maior o teu time de vendas, mais caro ele fica. Tu vai precisar de mais gestão. Daqui a pouco tu precisa de vendedor mais qualificado. O vendedor mais qualificado vai pagar proporcionalmente mais comissão. Então, tudo isso são coisas que o teu plano precisa cobrir. E a outra coisa que acho que está conectado com o plano vencedor tu precisa meio que calcular o ROI das coisas, né? Então, assim, o ROI e o payback, ou seja, tu coloca R$1, quanto que te retorna e em quanto tempo te retorna. Porque se tu tem pouco dinheiro, né, que tu está no começo da tua jornada, tu não pode ter um payback de 36 meses. Pô, se teu negócio precisa de um payback de 36 meses, cara, ou a gente pode revistar modelo de negócio, pode revistar a precificação, pode revistar mercado, tem um monte de coisa que talvez seja ajustável. Volta lá no State of the Cloud e olha os parâmetros lá que eles botam como saudável lá, 36 tá bem fora. Tá. Acho que pode falar. Não, pode falar. Eu só falar que ainda naquela tua pergunta, uma outra vantagem que eu acho de captar, e claro, depende do investidor, mas é a melhoria na governança. Tem investidor que provoca isso, que ajuda e traz e ajuda a melhorar isso. Então, isso foi muito legal. A gente fez isso na FIT, montou um conselho consultivo, regrinhas, reuniões trimestrais, relatórios, isso é muito bacana mesmo. E tu sai do amadorismo eu não peço conta para ninguém, eu faço o que eu quero, minha planilha é toda torta, mas ninguém olha, então eu entendo isso, essa loucura que eu tô escrevendo aqui.
agora eu tenho que prestar conta, agora o investidor me faz perguntas que eu não sei, que eu preciso amadurecer, preciso. Então, acho que esse é outro benefício que eu listaria aí. Vai depender do investidor daqui também, claro, não vai ser todo mundo que vai ajudar, mas já vi alguns casos já de investidor provocando e melhorando isso. E tem mercados, como do exemplo do Nubank, depois eu falei do iFood, tem mercados que é um jogo de cash burn. Marketplace, esses two-sided markets assim da vida. E aí tu tem que entender se é o jogo que tu quer jogar. Se é o jogo que tu quer jogar B2C, esse, B2C, se é o jogo que tu quer jogar esse, então prepare-se, inclusive psicologicamente, para jogar esse tipo de jogo, né? Agora, o que não dá, e eu acho que a gente viu muitas vezes acontecer, principalmente no Brasil, pessoal, também se não dá para pegar o playbook norte-americano e rodar aqui no exato. B2B. O mercado B2B americano é muito maior que o mercado brasileiro, mas muito maior, Muito mal. né? Então, assim, achar que o teu B2B de nicho vai crescer 500% ano contra ano, 3, 4 anos seguidos, cara, esquece. Eu acho que não deve ter nenhum case. A gente tem, sei lá, 3, 5 cases muito bem sucedidos do B2B relativamente exponencial, OMIE, RD Station e tal. Mas sim, eles estão os top 3, top 5, e não tem ninguém colado neles, assim, de muito longe, né? Então, achar que vai captar 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões de reais para tocar um negócio B2B no Brasil, ou que tu vai conseguir queimar isso por mês, 500 mil, 1 milhão, e o negócio vai crescer nessa mesma velocidade, na maioria das vezes, não é o que acaba acontecendo. Quando a gente olha pro mercado americano, que a gente usa como referência várias vezes, em média, as startups de mercados similares lá estão crescendo mais do que as aqui. E tem várias razões para isso, né? Então, mas basicamente a gente tá jogando na Série B, né? Eles estão lá na Champions, a gente tá aqui na Série B. E tem muitas coisas que eles têm lá que dão muitas vantagens e que faz parte do jogo. Primeiro que qualquer negócio lá já nasce global, porque é inglês e dólar. É o idioma do mundo, a moeda do mundo. Né? Aqui não vai fazer um negócio em inglês e cobrar em dólar, não faz o menor sentido. Então tu faz em real. Segundo, o mercado é muito maior, que a gente falou. Terceiro, vários dos gastos deles, vários dos nossos gastos são em dólar. Tem que pagar nuvem, é dólar. Pagar ads, é em real, mas é uma empresa de lá. Por mais que tu pague em real, né, tá convertendo. Então, é mais barato para os caras anunciar, é mais barato para os caras ter nuvem, é, é mais barato para vários gastos de marketing no geral. Então, a gente tá jogando um pouco atrás. Sem contar se a gente for comparar a produtividade dos países também, a produtividade lá é maior. Então, não dá realmente, né, para querer seguir a risca o que a galera tá fazendo lá e achar que. E tem muito mais venture capital lá, tem muito mais dinheiro disponível no Muito mercado, mais, o muito dinheiro é mais. mais barato, tem muito mais questões lá que tu tá num ambiente que te A gente pode favorece. conectar isso. Talvez, João, vai ser muito legal a gente fazer um episódio falando sobre isso, já que a gente está indo para a reta final aqui, que é correlacionar esse dinheiro barato para o pessoal entender com os aspectos macroeconômicos. Com uma taxa de juros a 15% no Brasil, cara, quem vai querer arriscar para, né, como investidor, botar dinheiro? Lá, agora a taxa de juros está super alta, assim, 5%, Super alto né? deles é. Uhum. Agora, eles passaram 2 décadas com a taxa de juros a 1%, menos de 2%, se eu não me engano. Então, o dinheiro roda lá. O PIB do Brasil é praticamente o PIB do estado de Nova York, só para a gente comparar números aqui. Então, lá tem muito mais dinheiro disponível, né? Os anjos de verdade, aquele cara que aposta só na ideia, ele tudo bem, toma aqui 500 mil dólares, 200 mil dólares, enfim. Porque eles não têm onde alocar esse recurso para poder ganhar esse capital. Então, em algum episódio, a gente pode tocar nesse assunto e correlacionar a venture capital. Qual que é o papel do venture capital para quem está investindo? Tudo que existe por trás dos LCs, a gente poder falar um pouquinho sobre isso, para o pessoal entender a tese. Por que alguém pega o dinheiro do bolso e Uhum. investe no João? E investe no Bruno? E investe no Eric? Enfim. Acho que vai ser um episódio bom, cara.
Coisa linda, meu amigo. Acho que entregamos mais um aí. Então a resposta da pergunta é: preciso captar para ter sucesso? Está claramente não, não preciso. Em alguns casos pode fazer sentido, né? Mas precisar é uma palavra que não se aplica aqui, né? Exatamente. É isso, pessoal. Você não precisa. Você pode ter um negócio muito bacana sem fazer uma captação, principalmente institucional aqui. Então não precisa de VC para ter um negócio bacana, um negócio relativamente grande. O que é grande para você, não sabemos ainda. A gente pode continuar debatendo sobre o que é sucesso, o que é uma empresa grande, uma empresa pequena, e filosofar aí por aí. Boa. Bruno, obrigado. Mais um papo aí muito bom, como sempre. Te agradeço aí e ansioso pro próximo. Valeu, valeu, João. Valeu, pessoal. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal do YouTube, se inscrever no Spotify, comentar aqui no LinkedIn, seguir as nossas redes sociais lá do LinkedIn, enfim, outras que acabamos utilizando também para falar sobre startups, negócios, liderança, gestão e tudo mais. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu.